Papel ou tijolo? Você realmente precisa escolher? Os fundos imobiliários estão caindo no gosto do brasileiro. E hoje, em junho de 2023, já somos mais de 2 milhões de cotistas. Para você ter uma ideia, aproximadamente 10 vezes a quantidade de cotistas de 2018. Sendo mais de 400 fundos imobiliários listados na Bolsa, com um patrimônio líquido superior a 200 bilhões de reais, um valor expressivo. A indústria dos fundos imobiliários, como é chamada, começou em 1993, com a lei que autorizou a isenção de imposto de renda no pagamento dos proventos, diferente dos aluguéis recebidos de imóveis físicos. Em 2012, o mercado de fundos imobiliários ganhou o seu índice, o IFIX. Uma das críticas aos fundos imobiliários é que eles não geram empregos, comparando com ações de empresas, do que devo discordar. Explico aqui. Os fundos de papel, por exemplo, geram muitos empregos, financiando empreendimentos de vários tipos, como condomínios residenciais, loteamentos de terrenos, hotéis, empreendimentos comerciais, como shoppings, armazéns e muitos outros. A construção civil é reconhecida como uma indústria que gera muitos empregos, seja diretamente, nas obras, seja indiretamente, com todos os materiais e serviços que são necessários para as construções, seja durante a obra ou após a conclusão, reunindo uma cadeia muito extensa de pessoas. Os fundos de tijolo via de regra adquirem imóveis prontos, contudo estão inseridos dentro da cadeia econômica, fornecendo espaços para escritórios ou galpões logísticos, por exemplo, e também fazem parte da indústria de investimento, evidentemente. E por que não dizer também de previdência, os rendimentos para as pessoas que investem para terem uma renda extra ou para aposentadoria, o que também demanda equipes, embora menores, para administrar estes fundos. A finalidade deste vídeo não é discorrer sobre todos os tipos de fundos imobiliários, que merecem um vídeo à parte, mas oferecer um método de comparação de proventos entre fundos imobiliários de tijolo e de papel. Vamos começar com os fundos imobiliários de papel, que são mais simples de analisar. O fundo imobiliário de papel é composto, predominantemente, por contratos de crédito, ou CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, que estabelecem um prazo e uma remuneração, uma correção mensal da inflação mais uma taxa de juros pré-estabelecida. O conjunto desses contratos, com seus prazos e condições, determina a rentabilidade desse fundo, e podemos simulá-lo simplesmente como fazemos com a ocorrência dos juros compostos. A rentabilidade de cada ano, como está representado na tabela, incide sobre o valor do patrimônio líquido do ano anterior, que foi acrescentado com o dividend yield recebido no ano anterior. Estamos simulando que estamos reinvestindo todo o dividend yield ganho no ano, naturalmente. Agora vamos a um fundo de tijolo. O dividend yield de um fundo de tijolo, que é composto majoritariamente por imóveis físicos que serão locados, vai ser reinvestido juntamente com o valor patrimonial do ano anterior, só que agora temos uma diferença. Esse valor patrimonial, que é composto de imóveis, é reavaliado a cada ano e podemos estimar que será reajustado pela inflação, assim como os contratos de locação. No ano seguinte, o dividend yield incide sobre o valor patrimonial do ano anterior mais a inflação, que estamos estimando em 6% ao ano na planilha. Sobre esse valor reajustado pela inflação, aplicamos o rendimento do dividend yield. Simulando diferentes valores de dividend yield para fundos de tijolo e de papel que você encontra no mercado, bem como a inflação, você pode comparar as rentabilidades deles, representadas pelas células vermelhas embaixo das planilhas. Agora, algumas questões importantes. Você pode analisar as rentabilidades de diferentes fundos, mas, para sua segurança, é importante você diversificar os seus investimentos em diferentes fundos, de diferentes categorias. Caso ocorra um contratempo em algum deles, os demais podem continuar pagando normalmente. Fundos com rentabilidades maiores normalmente trazem riscos maiores embutidos, e isso deve ser considerado. Outro ponto é a evolução do valor patrimonial dos fundos de tijolo. Você verá que às vezes essa evolução pode não ter alcançado toda a inflação do período. É um ponto para analisarmos mais de perto. Outro ponto. Considerando que a maioria dos fundos imobiliários é jovem, com poucos anos no mercado, é se esses fundos podem manter ou até melhorar a sua rentabilidade ao longo do tempo, lembrando que a qualidade principal dos fundos imobiliários, como instrumentos de renda, deverá ser a da estabilidade de pagamentos ao longo do tempo.
Em todo caso, para cada momento do mercado, podemos estimar se está mais interessante investir numa modalidade ou outra de fundo, conforme as oportunidades aparecem, e para isso você pode utilizar essas projeções. Por último, essas projeções podem ajudar você a avaliar qual será a sua renda livre da inflação, o que é importante. E agora, mais alguns pontos de questionamento. Podemos considerar que fundos de tijolo pagam todo o seu provento já livre da inflação, enquanto os seus imóveis e a sua renda de aluguéis são atualizados pela inflação? Quanto devemos reinvestir para manter a renda dos fundos de papel, atualizando o provento pela inflação? Essas estimativas envolvendo a inflação podem definir ou modificar a nossa avaliação. Bem, por hoje era isso. Eu queria te apresentar essa ferramenta. Deixe um comentário que enviamos para você. Analisar é aprender. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Até breve.